Olá pessoal, estamos de volta a mais uma aula. Hoje vamos criar desenho Deni Laser para bermuda masculina. Que bom que você chegou até aqui. Como eu disse, em cada aula dessas práticas, nós sempre vamos tocar em alguma coisa teórica, sobre conceitos, sobre fundamentos, sobre morfologia, que é a parte de formas e aparência. E hoje eu vou falar um pouquinho de algo muito importante que se refere à história e à evolução das tecnologias e a tecnologia Deni Laser, né? O design Deni Laser. Nós vamos já abrir aqui nossa bermuda, mas antes eu queria mostrar para vocês esse gráfico. Pois bem, vamos lá. Falando de história. Em 1800 surgiu o jeans. 1873, patenteado por Jacob Davis e Levi Strauss, né? Nos Estados Unidos. Mas o jeans já tinha surgido na Europa. Já tinham fábricas que usavam aquele tecido com o tingimento índigo blue, né? Em 1890 nasce a calça Blue Deni 501. Primeiro modelo da Levi's, criada por Levi Strauss, né? Levi Strauss. Pois bem, entra o século 20, né? E por volta dos anos 30, o jeans já era tão popular que ele aparecia nos filmes de cowboys americanos, os filmes de Hollywood, e isso fez com que ele se popularizasse mais ainda, né? Uma coisa que nasceu no século XIX, estava no século XX aparecendo na TV, em filmes. No período da guerra, né, da Segunda Guerra, ele adquiriu o status de coragem e vigor, por causa que os soldados americanos usavam jeans, né, no uniforme. E aí ele foi se popularizando, e aí ele chegou, nos anos 40, chegou a ser o uniforme de operários. Nos anos 50, surgiu alguns filmes estreados por James Dean, onde ele usava calça jeans. Como era um filme que falava de liberdade e rebeldia, o jeans virou sinônimo de liberdade e rebeldia por causa desse filme. E aí se popularizou mais ainda. E aí nos anos 70, empresários vendo isso, né? Vendo essa oportunidade, começou a surgir as lavanderias, né? O primeiro processo industrial foi o Stonewash. Depois, nos anos 80, o jeans já era roupa de alta moda já. Nesse período surge o Stone Bleach e os marmorizados, surgem as enzimas celulases. Quando entra os anos 90, o jeans ele já passa a ter aquele estilo básico e até descolado, popularizando mais ainda. Nesse período, nas lavanderias, já surgem a oxidação artesanal, né? Era aplicado, que é o USID, aplicado com spray, manualmente. Depois, também artesanal, né? Feito por pessoa, entra o lixado e os puídos manuais. Eles usam lixa para criar o desgaste localizado em algumas partes, né? E os puídos, eles usam lixa também, depois usar esmeril para romper o urdume em algumas partes, para gerar aquela aparência desgastada do jeans. Em 2000 surge o laser, surge o ozônio, né, oxidante gasoso, as resinas, os bioblasting. E aí em 2010 surge o Sky Bleach e processos de nebulização, que são aplicações de alguns produtos químicos através de bolhas, minúsculas bolhas, né? Microbolhas. E tem surgido cada vez mais tecnologia para facilitar e diminuir a quantidade de água e de substâncias tóxicas ao meio ambiente, onde o laser é uma delas, o ozônio e o processo de nebulização. E tem surgido outros processos. A intenção é substituir a mão de obra repetitiva e aqueles processos que causam dano às pessoas, substituir o máximo possível de produtos químicos nocivos às pessoas e ao meio ambiente e diminuir o uso de água. Agora, por que eu estou falando isso? Dentro dos processos de lavanderia, existem os
molhados e os processos não molhados. E dentro dos processos não molhados estão os processos de abrasão, que são os processos que usam muito atrito. São processos físicos e não químicos, porque é possível desgastar e criar e tirar a coloração, né? Fazer o desbotamento ou os desgastes usando químicos e físicos. Aí usou-se por um tempo jato de areia, usa-se lixas, né? Esmeril, tudo. Qual a intenção? A intenção é conseguir uma aparência desgastada, estilosa, envelhecida, que os jeans, que as peças jeans sempre tiveram. O laser, ele surgiu em 2000, mas agora ele que está tendo uma evolução maior. Por quê? Porque era uma máquina muito cara e somente grandes empresas tinham. Mas agora ele está sendo mais acessível às demais empresas. Não só o laser, mas o próprio ozônio e os nebulizantes, né? As máquinas de nebulização. Então está tudo ficando mais acessível. As empresas, as lavanderias pequenas estão começando a adquirir também seus produtos. Agora, o laser, ele não teve uma evolução quanto à parte de design, né? A evolução, ela não foi tão grande. Ela está acontecendo agora, de uns tempos para cá. Por exemplo, esse curso visa democratizar o máximo o design de laser para que mais profissionais possam usufruir do laser. A intenção é que o estilista possa saber design de laser, os operadores tenham a oportunidade de também saber design de laser, os desenvolvedores de lavagem, né? O que aconteceu? Dos vários motivos que fizeram, e agora com o fato de mais empresas estarem adquirindo máquinas, está tendo uma demanda de design de laser. Por isso que esse curso é importante. Ele pode gerar muitos designers de laser. Com o design de laser, é possível agora explorar muito mais a aparência, o visual, do que os processos manuais. Os processos manuais de lixado, de puído, de aplicação de permanganato de potássio, a intenção é desgastar e desbotar, gerar rugas e dobras. Mas com o desenvolvimento, a evolução do design de laser, você passa a ter uma precisão maior, uma capacidade maior, um poder maior. Só que aconteceu um fenômeno meio que atrapalhou o desenvolvimento do design de laser. O design de laser, ele veio buscar a fonte de inspiração e referência nos processos manuais. É por isso que a gente vê muitos desenhos a desejar, porque eles estão imitando um processo que tentava imitar o real, mas não conseguia muito bem. Então, é errado usar o design de laser para imitar o processo manual, certo? Ele tem que imitar, ele tem que voltar na história. Ele tem que voltar para o jeans original, certo? Ele tem que copiar o real. Beleza, não tem mais jeans real para a gente copiar? Tem sim. Teve um pessoal que eles não compram jeans processado. Eles compram o jeans como era no começo, certo? Até os anos 70, aqui mesmo no Brasil, você comprava peça jeans, ela vinha crua. Ela vinha direto da costura. Não tinha lavanderia para fazer isso. Então, esse pessoal, ele gosta que não tenha lavanderia mesmo, para que ele compre o jeans menos processado possível e o jeans se adapte ao corpo dele. O corpo da pessoa é o instrumento para personalizar, para customizar aquela peça. Começou no Japão, as peças assim, conhecidas como Denim Raw, ou Jeans Raw, né? Raw Jeans, Raw Denim, e se popularizou para o mundo. Quando começou, uma calça era $250, uma calça básica. Já no Brasil você acha por $50. Mas o que eu quero dizer com isso é que essas calças, elas são usadas, os usuários delas gostam de postar, e você acaba por ter uma fonte de jeans de marcações originais e não marcações não originais, né? Você volta e busca as peças originais. Agora, essas marcações, elas também não precisam voltar tanto do passado. Como eu disse, hoje em dia a gente tem o Denim Raw bem presente, certo? E também, se você for observar ao seu redor, tá aqui ó, Denim Raw, as calças, você vai achar
Calça, aqui não é denim não, é uma Levi's original, mas não é raw. Quando você compra uma calça dessas, você compra com 2 tamanhos a mais, porque ela vai encolher no seu corpo. Como eu disse, ela não tem muito processo fabril nela. Não tem até aquele processo chamado de sanfonagem, que o denim ele já é encolhido na própria fábrica, para quando chegar no usuário encolher menos ainda, né? Porque a gente sabe que ainda encolhe. E também ele tem o alto acabamento, que é isso aqui, ó, chamado de selvage, isso aqui, ó, alto acabado, ok? São características desse tipo de jeans, né? E é um jeans bem original, bem grosso, a pessoa usa e dá tempo criar muitas formas, muitos desenhos nela, entendeu? Os nossos, quando eles começam a formar, eles se abrem aqui embaixo, né? Nem dá tempo de formar. Mas a busca por referência pode ser tanto essas fotos de peça denim raw, como calças que as pessoas usam mesmo. O jardineiro, o mototaxista, sabe? O pedreiro. Você pode observar que deles também você vai tirar muitas referências, ok? E o laser, ele veio para exatamente substituir os processos manuais que tentavam simular a realidade, né? A aparência dos jeans. O laser ele simula com muito mais poder, muito mais capacidade, porque você tem o design Denim Laser para fazer isso. E é possível substituir processos manuais, por exemplo, o lixado. Sim, é possível. Onde você precisar passar a lixa, você pode passar um ponto de luz, onde for preciso. É normal, é altamente possível. O pessoal coloca esses pinos para gerar isso aqui, né? Um enrugado de lado aqui, também é possível fazer no laser. Qualquer dobra é possível fazer no laser, né? Aplicação de permanganato é possível fazer no laser. Você pode bater nela crua. Antes do acabamento, você passa um uso aqui. Onde usaria o permanganato, bate o laser. Substitui o puído, né? O laser carboniza essa parte aqui, tranquilo. Sai padrão, muito mais produtivo. Cortes, é possível substituir os cortes. A coisa mais simples é cortar. Ó, veja como é um trabalho manual, ó, com lixa, que é a lixa, ó. Certo? Não teve muita preocupação com anatomia, com coerência. Não tem. Então eu não posso usar o laser para imitar isso aqui. Eu tenho que usar o laser para tentar simular o uso real mesmo. Entendeu? Algumas pessoas tentam, em alguns países, eu não vi ainda no Brasil, mas em alguns países usam uma forma de EVA, mas é uma ideia criativa, mas mesmo assim não consegue simular rugas, dobras, vincos com tanta perfeição, né? É possível substituir a unha de gato, que é isso aqui. Então, é possível substituir muita coisa, entendeu? Vai da nossa criatividade, da nossa busca, da nossa pesquisa constante, entendeu? E aí nós nos destacaremos e sempre teremos trabalho. Beleza? Então era isso que eu queria falar, um esclarecimento